Boa noite a todos. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Essa sessão é secreta para a eleição das comissões avaliadoras da memória e memorial do candidatura para a cadeira número 9 da sessão de medicina, patrono Miguel Couto, candidato Dr. Oswaldo José Moreira do Nascimento. Comissão proposta, acadêmico Carlos Alberto Brandão de Mello, Natalino Salgado Filho e Maurício Nunes Ibrahim. E também a eleição da comissão avaliadora da candidatura à cadeira número 62, sessão de cirurgia, ocupante anterior, querido Ricardo Lopes da Cruz. E os candidatos são Dr. Valdemar Naves do Amaral e Alexandre Ceciliano Cola Franceschi. A comissão proposta, acadêmico Fernando Vaz, Fábio Jatelli e Jorge Rezende. Então, pode distribuir as cédulas, Vanildo. Eu vou aproveitar a sessão secreta e vou colocar para aprovação em plenário. A academia recebeu, é importante prestar atenção para a gente decidir isso hoje. A academia recebeu, há muitos anos atrás, a doação de um andar de salas no centro da cidade. Durante alguns anos, ou muitos anos, isso rendeu um bom dinheiro à academia. Mas desde a nossa primeira gestão, a transição do Novelino para a minha presidência em 2015, essas salas estão desalugadas. Nós não conseguimos alugar e nós fizemos um cálculo rápido. De 2015 até hoje, nós já gastamos com essas salas cerca de R$ 350 mil, o que hoje provavelmente é mais do que a sala vale, e continua gastando. E as informações que a gente tem, já colocamos com vários corretores, é que a possibilidade de aluguel é mínima e também difícil vender. Então, eu quero colocar aqui para a plenária, já foi aprovado em reunião de diretoria por unanimidade, que nós vamos tentar vender essas salas. Nem que seja por um preço fictício, até dar de presente, ela paga R$ 10 mil no conjunto de salas e a academia transfere. Porque hoje o ideal era até deixar de pagar e as salas irem a penhora. Só que se a gente deixar de pagar IPTU e condomínio e for a penhora, a academia fica negativada. E ficando negativada, perde a utilidade pública. Então, eu quero colocar para aprovar em plenária que nós vamos vender essa sala por qualquer preço. Se alguém não tiver de acordo ou quiser se manifestar, por favor, pode falar. Estando todos de acordo, então as salas serão colocadas à venda até por um preço simbólico, para que a gente pare de sangrar a academia com um imóvel que não tem nenhuma perspectiva. Obrigado. Vamos prosseguir, então, a votação das comissões para dar sequência ao simpósio. Vanildo. Todos receberam o voto? Já votou?
Pode passar as urnas, Ivanildo. Vamos embora. Cadê Genilson? Vamos embora, Genilson. Passa as urnas, ó. Luísa, passa as urnas aí. Vamos votar. Vira para eles a. Ah, tá. Então vamos embora. Comissão apuradora, acadêmico Jorge Rezende Filho, da cadeira de Medicina. Acadêmica Eliette Busquelar. Acadêmica Mônica Gadelha, hoje fica a mesa das mulheres apurando. Acadêmica Margarete Dalcomo, na mesa apuradora da cirurgia. Acadêmico Carlos Gesto. É rápido, Gesto. Acadêmico Carlos Brandão não pode porque é parte interessada, é candidato. Cadê Milton Meyer? Jorge também? Então sai, fica o. Ah, ele pode, pois é, invertir de propósito. Não, o Brandão pode, porque ele está na medicina, mas agora já vai o Milton. Vai, Milton. Milton e Margarete. Para a mesa. Faz uma foto deles para botar na apresentação da academia. Ó, se arruma bem que vão sair na foto as meninas. Vão ficar no livro da academia. Eliette, senta. Para você ficar bonita na foto. Vai sair no livro da academia. Faz daqui para lá, Luísa. Jardim vai estragar a foto. Melhor ficar fora. Jair de Castro,
cirurgia. Comissão da cirurgia, aprovada com 26 votos, 0 votos em branco. E também ninguém anulou, estão todos muito bem hoje. Com a cognição perfeita, 26 votos completos. Essa é de medicina. Medicina, aprovada também, teve alguns votos aqui equivocados, mas está aprovada com 26 votos. A sua letra, essa letra é sua? Não entendi nem o nome. Eu vou olhar. Eu tenho que olhar de novo qual é a comissão. Então, a comissão proposta da cirurgia foi aprovada e a comissão proposta da medicina também está encerrada, sessão secreta. Vanildo pode solicitar aos nossos convidados que entrem no recinto. Bom, vamos prosseguir a sessão, então. Dando os parabéns ao aniversariante da semana, acadêmico Marcelo Barcinski, e nosso querido acadêmico Brandão, que anuncia o aniversário de todos. Hoje é aniversariante, então merece uma comemoração especial. Parabéns para Brandão, saúde e bons momentos. Declaro aberta a inscrição para a vaga da cadeira número 32 da secção de cirurgia, patrono Antônio Félix Martins, Barão de São Félix, ocupante anterior, acadêmico Ivo Abraão Nesrala, falecido em 16 de dezembro de 2020. Período de inscrição de hoje, 31/8, até 28/11 de 2023. Abro agora a palavra à comunicação dos acadêmicos que quiserem se manifestar presencialmente ou de forma remota. De forma remota, por favor, levantem a mão eletrônica. Presencialmente, tem algum acadêmico que deseja se manifestar? Não havendo nenhuma manifestação, nem presencial nem remota, vamos dar continuação ao simpósio Terapêutica em Gastroenterologia, o que há de novo, organizado pelo acadêmico José Galvão Alves, acadêmico Eduardo Lopes Pontes e acadêmico Carlos Brandão, a quem eu agradeço em meu nome, em nome da academia, a organização desse excelente simpósio. Convido agora o nosso primeiro secretário, estimado amigo e organizador, acadêmico Eduardo Lopes Pontes, para fazer sua apresentação sobre doença inflamatória intestinal, com a palavra acadêmico Lopes Pontes. Aqui, né? Boa noite a todos, acadêmico presidente Francisco Sampaio, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, é com prazer
que eu estou aqui essa noite e vou dar uma atualização do que existe em relação às doenças inflamatórias intestinais. Quando a gente fala em doenças inflamatórias intestinais, nós falamos basicamente da retocolite, doença de Crohn, né, cuja etiologia não é inteiramente compreendida. Existem outras doenças inflamatórias, né, como Clostridium, colite por Clostridium difficile, que já foi mencionada anteriormente, colite amebiana, etc., diverticulite, mas que não fazem parte desse grupo por serem de etiologia conhecida quase que completamente. Então, as doenças inflamatórias intestinais têm uma etiologia ainda não completamente entendida e, certamente, fatores genéticos, ambientais e alterações da microbiota estão envolvidas nesse processo inflamatório. É um processo inflamatório classicamente crônico, que evolui com episódios de atividade e remissão de doença. Portanto, são doenças complexas cuja cura integral ainda não existe. E, para a gente falar em coisas recentes, medicamentos recentes para o tratamento dessas doenças, eu acho que vale a pena a gente começar um pouco no histórico dessas duas doenças. A retocolite ulcerativa foi descrita em 1824 por Samuel Wilkes, né, 1859, perdão, e ele descreveu a doença quase como a gente a conhece hoje, através de uma autópsia de doente do sexo feminino que havia falecido antes por uma disenteria e febre, né? Logo depois, o Sir Arthur Hust confirmou, em outros casos, o mesmo quadro clínico histopatológico, caracterizando, em si, a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, descrita em 32 por Burial Crohn, Leon Ginsburg e Gordon Oppenheimer, esses três senhores que estão nessa fotografia, e publicaram um trabalho que foi um trabalho pivotal, cujo nome foi Regional Ileitis Pathological and Clinical Entity. Não havia um nome de doença de Crohn ainda, e esse nome foi acrescentado a essa enfermidade, a essa entidade clínica, porque o primeiro autor do trabalho foi o Dr. Burial Crohn. Então, ficou, e era um nome mais fácil de nomear, né? Crohn, nome curto. Então, foi classicamente, fica e continua sendo conhecida como doença de Crohn. O tratamento dessas doenças inflamatórias, lá atrás, no início, era absolutamente empírico. Alguns autores da época chamavam de anedótico, não no sentido de engraçado, mas no sentido de que meio que valia qualquer coisa que a gente pudesse usar e, fundamentalmente, era ineficaz. Consistia basicamente em repouso no leito, uma dieta pobre em resíduos e rica em proteínas. Isso é meio óbvio, porque a característica dessas doenças é dor abdominal e diarreia, e uma das coisas que a gente tende imediatamente a fazer quando tem diarreia é reduzir a ingestão de alimentos, principalmente aqueles ricos em fibras, né? Faziam suplementos vitamínicos, transfusão de sangue muitas vezes, especialmente em doentes com retocolite ulcerativa, cuja diarreia se caracteriza por ser muco-sanguinolenta, opioides, que eram um risco enorme, instilação retal de diversas substâncias, como peróxido de hidrogênio, nitrato de prata, ácido tânico, bismuto, e, obviamente, nada disso trazia nenhuma melhora, o prognóstico era muito ruim e a taxa de mortalidade bastante alta. Até que, no início dos anos 40, por aí, foi sintetizada pela professora Nana Schwartz a sulfasalazina, né, que é, em inglês, era salazopirin, salazopirin, né, que era uma molécula de ácido 5-aminosalicílico e sulfapiridina,
ligadas por uma ligação de azo, uma ligação com 2 nitrogênios. Portanto, essa é a doutora, professora, né, Nana Schwartz, e ela era uma reumatologista e ela utilizava nos doentes com artrite reumatoide, a partir da hipótese que tanto a retocolite ulcerativa quanto a própria artrite reumatoide eram doenças infecciosas, causadas provavelmente, acreditava-se na época, por uma infecção estreptocócica. Então, ela começou a tratar os doentes com artrite reumatoide com sulfasalazina, sendo que muitos ou um grupo significativo de doentes na época tinha também retocolite ulcerativa. E ela observou que não só a artrite reumatoide, como a retocolite ulcerativa melhoraram os seus sintomas com o uso da sulfasalazina. Ela então tomou a iniciativa, ela usava na dose de 500 miligramas 4 a 6 vezes ao dia, né? E observou alguns efeitos colaterais, que são esses que estão descritos aí, mas ela imediatamente comunicou seus achados e a sua impressão ao Dr. Sidney Truelove, de quem eu tenho orgulho de ter sido aluno, e que foi um pioneiro no tratamento e no desenvolvimento de medicações para retocolite ulcerativa e também para a doença de Crohn, né? Então, ele começou a desenvolver uma série de trabalhos, alguns eu vou citar aqui, porque são trabalhos fundamentais, né? E usando principalmente sulfasalazina. Em 1964, Truelove já usava bastante sulfasalazina e foi feito um trabalho com Baron, que demonstrou que a sulfasalazina era superior ao placebo na indução da remissão e manutenção dela em casos leves. Foram os casos estudados por eles de retocolite ulcerativa. E logo depois também Misiewicz e Leonard Jones, principalmente, mostraram a eficácia desse composto no tratamento de manutenção seguido por 1 ano. Então, isso é uma verdade. A eficácia do tratamento foi demonstrada posteriormente, que ela permanece, e o período desse estudo de Sanayak também com Truelove foi por 5 anos, e mostrou que esses doentes tratados por sulfasalazina apresentavam uma taxa de remissão dos sintomas, de recidiva da doença em torno de 12% contra 54%, 55% num grupo que usou placebo. Portanto, mostrou uma utilidade, principalmente no tratamento de manutenção e na prevenção, se é que a gente pode usar esse termo, das recidivas de doença. Então, a sugestão que existia, que persiste até agora, é que o tratamento com sulfasalazina, uma vez dando certo, seja seguido indefinidamente, a não ser que surjam alguns efeitos colaterais ou alguma contraindicação que nos obrigue a suspender esse tratamento. O mecanismo de ação da sulfasalazina não está completamente elucidado. Supõe-se que haja uma inibição da síntese de citocinas, prostaglandinas e leucotrienos, uma inibição da expansão clonal de linfócitos B e linfócitos T patogênicas e redução de adesão da função leucocitária. Essas são hipóteses, né, para o tratamento da sulfasalazina, esse artigo publicado por Truelove e Witz em 54, mas até hoje a gente não sabe exatamente como é que a sulfasalazina age. Azad Khan, que foi um aluno do Dr. Truelove também, fez um trabalho de tese, que é esse que está aí, em que ele tentou identificar qual das partes da molécula da sulfasalazina eram efetivamente eficazes no tratamento da retocolite ulcerativa. E eles fizeram um trabalho muito bonito, em que eles separaram sulfasalazina, ácido 5-aminosalicílico e sulfasalazina sobre forma de enema.
Então, um grupo de doentes foi tratado por via retal com sulfasalazina, um outro grupo com sulfapiridina e um outro grupo com ácido 5-aminosalicílico. E houve uma resposta adequada, com melhora clínica nos grupos que fizeram uso da sulfasalazina e do ácido 5-aminosalicílico, demonstrando, assim, a eficácia do ácido 5-aminosalicílico como sendo a parte da molécula que era eficaz no tratamento da retocolite ulcerativa. É importante falar que o ácido 5-aminosalicílico, que é o que se usa hoje, a gente usa muito pouco sulfasalazina atualmente, ele não é eficaz, como a sulfasalazina também não era, em doentes com doença de Crohn. Existem alguns casos em que o doente tem doença de Crohn e usa sulfasalazina, ou usa hoje o ácido 5-aminosalicílico, que é a mesalazina, e que apresenta uma resposta clínica adequada. Isso existe, mas se a gente colocar estatisticamente no grupos, a gente vai ver que é um remédio que não funciona na doença de Crohn e praticamente não se usa mais. Nos anos 70, então, houve a introdução dos corticosteroides no tratamento dessas doenças inflamatórias, basicamente pela compreensão do tipo de inflamação histológica que se observa na mucosa intestinal desses doentes. Então, usou-se o corticoide como um anti-inflamatório, né, e tentando diminuir a atividade inflamatória, especialmente imunológica, já que havia um grande predomínio de linfócitos B e linfócitos T na mucosa intestinal desses indivíduos. Então, imaginou-se que, utilizando o corticoide, pudesse haver uma certa melhora, uma certa remissão desse processo inflamatório. Isso efetivamente acontece, os corticoides são efetivamente excelentes como indutores de remissão clínica, mas não devem ser utilizados a longo prazo em função dos efeitos colaterais que todos nós sabemos que eles provocam. Esses são as supostas ações que o corticoide tem no intestino, inibição de transcrição de genes, etc. Então, eles são até hoje utilizados. Eles reduzem o influxo e atividade de leucócitos da inflamação aguda, existe uma diminuição de células na mucosa intestinal importante após o tratamento com corticoide. Isso é comprovado por estudos histológicos, em que o doente é biopsiado e estudado histologicamente antes do tratamento e depois do tratamento com corticoide. Isso é comprovado histologicamente. Reduz a atividade de células mononucleares, além da diminuição da expansão clonal de linfócitos T e linfócitos B. Portanto, é uma droga ainda hoje muito utilizada, tanto para a retocolite ulcerativa quanto para a doença de Crohn. No grupo dos corticoides, se usa o ACTH, muito menos hoje, hidrocortisona, prednisolona, hidrocortisona por via endovenosa, prednisolona pode ser por via endovenosa ou oral, prednisona por via oral e budesonida também por via oral, né? E budesonida sendo um corticoide de segunda geração e que é excelente para a gente manter, por exemplo, o tratamento quando a gente precisa com esteroide por um tempo mais prolongado, porque tem menos efeitos colaterais, mas, por outro lado, ela não é boa para usar na fase aguda, quando a gente precisa de uma indução mais rápida do quadro de remissão, que ela demora um pouco mais a agir do que a prednisona ou a prednisolona, por exemplo. Esse é o professor Derek Jewell, que substituiu o Dr. Trolov em Oxford, e eles fizeram um trabalho maravilhoso e que é o tratamento, estabelecer o tratamento intensivo das doenças inflamatórias intestinais, em que nós usamos até hoje, né? Esse trabalho já tem alguns anos e consiste em dieta oral zero, eles permitem pequenos goles d'água, isso é para
fazer o famoso repouso intestinal, quando a gente tira, né, toda a ingestão hídrica, oral, por via oral, né, para dar um certo descanso ao intestino. Então, faz-se uma hidratação venosa vigorosa com a reposição eletrolítica que for adequada. A hidrocortisona é usada numa dose de 300 miligramas venosa ao dia, né? Além de hidrocortisona por via retal, naqueles doentes com retocolite ulcerativa e naqueles que têm doença de Crohn, que acomete o reto, porque se a doença de Crohn for, por exemplo, na região ileocecal, o efeito do enema é praticamente nenhum, né? Mas nos doentes que têm inflamação retal da doença de Crohn é bastante útil, né? E transfusão de sangue quando necessário. Esse é o esboço, o esqueleto do tratamento intensivo das doenças inflamatórias. E é chamado tratamento intensivo porque ele deve ser utilizado por até 5 dias. Se o doente não melhora nesses 5 dias, certamente ele vai ter indicação cirúrgica, porque a resposta ao tratamento clínico não vai ser adequada. Bom, a partir de meados dos anos 70 e praticamente início dos anos 80, os imunomoduladores foram introduzidos no tratamento dessas duas doenças, pelo Dr. Truelove, outra vez, em Oxford, e pelo Dr. Burton Correlitz, em Nova York. Eles usaram drogas diferentes um pouco. A azatioprina foi usada pelo Dr. Truelove e Correlitz, a 6-mercaptopurina, que é o primeiro metabólito da azatioprina. E são drogas antagonistas das purinas. A azatioprina é rapidamente absorvida, convertida na 6-mercaptopurina, que é, na verdade, o princípio ativo que vai nos ajudar. Essa droga está indicada em doentes dependentes de corticosteroides, tá? Como drogas de manutenção, pode ser usada como droga de manutenção da remissão clínica, né? E podem ser usadas também em conjunto com os medicamentos imunobiológicos que eu vou mencionar daqui a pouco. Os efeitos colaterais mais importantes são leucopenia, pancreatite e hepatite. Portanto, nós temos que monitorizar tanto a função hepática quanto a função pancreática. Outros imunomoduladores que podem ser utilizados são a ciclosporina, que age de uma forma mais rápida do que a azatioprina ou do que a 6-mercaptopurina, o metotexato, que tem cada vez sido mais utilizado nessas doenças como medicamento de apoio, certamente, ao tratamento. E nos anos 2000, então, a gente chega na era dos medicamentos imunobiológicos, né? O primeiro deles é o infliximab, que é o fator de necrose, o bloqueador do fator de necrose tumoral alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, né? A expressão do TNF-alfa encontra-se aumentada nos doentes com doença inflamatória intestinal, seja com retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, e os anti-TNFs foram introduzidos na terapêutica em 1998. Tá? Então, o infliximab foi a primeira delas. Ele é um anticorpo quimérico anti-TNF-alfa, composto de 75% de proteína humana, 25% de camundongo de laboratório. E tem um adalimumab, que é do mesmo grupo, que é um anticorpo recombinante humano, né, com peptídeos humanos do tipo IgG1. Essas duas drogas bloqueiam o TNF-alfa no soro e na superfície celular. Provavelmente, elas causam lise dos macrófagos produtores de TNF e das células T através de fixação de complemento e também citotoxicidade anticorpo dependente. O adalimumab tem um mecanismo celular semelhante, né? A única uma vantagem que o adalimumab tem eventual sobre o infliximab é que ele é menos imunogênico por ser humanizado, né?
Ambos são eficazes no tratamento da retocolite ulcerativa e também da doença de Crohn. E isso é comprovado através de estudos duplo cego, controlados, etc. Tá? Então, o infliximab induz uma remissão clínica que varia de 37% a 50% no início do tratamento e uma remissão sustentada em torno de 22% ao cabo de um ano. Então, ele é um medicamento muito bom, é um medicamento utilizado, mas não é perfeito, e ele tem uma taxa de perda de resposta, que tanto pode ser por uma perda de resposta simples, que a gente não explica muito bem por quê, como pode ser resultado também do desenvolvimento de anticorpos anti-infliximab, também anti-adalimumab, depois de algum tempo de uso. Tá? E aí passamos para um outro grupo mais recente, que são os anticorpos anti-integrinas, que é basicamente o vedolizumab, é o medicamento que nós usamos. Ele é um anticorpo monoclonal humanizado contra integrina alfa-4 beta-7, seletivo para receptores do trato gastrointestinal. Essa talvez seja a grande vantagem dessa droga. Ela age diretamente no tubo digestivo, tendo, portanto, poucos efeitos colaterais sistêmicos. A integrina alfa-4 beta-7 interrompe a cascata inflamatória, né? Então, através da modulação do tráfego de linfócitos na parede intestinal. Depois disso, vieram os anticorpos anti-interleucinas, cujo medicamento que se utiliza é o ustekinumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado, é um IgG1, que bloqueia a fração P40 comum às interleucinas 12 e interleucina 23, que são pró-inflamatórias, diminuindo a ativação das células natural killer e, portanto, diminuindo o processo inflamatório. E agora, né, já aqui nos anos 2000, a gente inicia um novo tipo de medicação, né, que é o tofacitinib, que é inibidor das janusquinases, que são enzimas intracelulares que bloqueiam as janusquinases 1 e 3 e diversas outras citocinas que estão citadas aí, e reduzindo, então, a circulação de células natural killer, das imunoglobulinas GMA, e diminuindo também a proteína C reativa. A grande vantagem desse tofacitinib em relação a outras medicações é que ela não é uma medicação imunobiológica, portanto, ela não é imunogênica e pode ser tomada por via oral. Entretanto, tem que ser com cuidado, existem algumas restrições que a gente deve ter. Então, por exemplo, doentes que já têm uma outra pré-condição que supostamente interfira com o sistema imunológico, tem que ver porque existe o risco de aparecimento de linfoma quando a gente usa esse tipo de medicação nesses doentes especificamente, né? Sem contar a possibilidade do aparecimento de infecções significativamente importantes em nosso meio, por exemplo, a tuberculose. Então, a indicação para o uso desses agentes biológicos e agora dos tofacitinib são doença ativa, principalmente refratária aos corticoides, ou que é dependente de esteroides, ou intolerante aos esteroides, ou tem algum efeito colateral, diabetes, hipertensão arterial, etc., que não interessa a gente utilizar, pelo menos por um tempo longo, esse tipo de medicação. Naqueles doentes que têm um mau prognóstico, que são doentes que têm uma doença em geral que começa jovem, que já tem cerca de 8 a 10 anos de evolução, que tem uma atividade praticamente permanente, ou que entram em atividade de doença com muita frequência, né? Doentes que apresentam fístulas precoces ou apresentam ulcerações profundas, que são indicadores de um prognóstico pior na evolução desses doentes, daqueles dependentes de corticoides,
e aqueles que apresentam marcadores sorológicos como ASCA e PEANCA positivos, que também contribuem. Então, em conclusão, a sulfasalazina ela é uma droga que ainda é utilizada, seu derivado mesalazina, que é o A5-aminosalicílico, principalmente para manutenção de remissão em doentes com retocolite ulcerativa, e não devem ser usados mais na doença de Crohn. Os corticosteroides continuam muito úteis nas doenças inflamatórias intestinais, principalmente para a indução da remissão clínica. Os imunomoduladores devem ser utilizados tanto junto aos corticoides quanto em relação também aos imunobiológicos, especialmente infliximab e adalimumab, para tentar reduzir formação de anticorpos contra esses agentes. E os agentes biológicos são bastante eficazes na indução e na manutenção também da remissão clínica. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Lopes Pontes, por essa atualização de doença inflamatória, sua especialidade de muitos anos. Convido agora nosso estimado acadêmico Carlos Eduardo Brandão, que vai nos falar de hepatites virais e depois vai vir para a mesa para a gente fazer as discussões. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, queridos acadêmicos, confreiras e queridos acadêmicos, confrades. Inicialmente, queria agradecer a gentileza das manifestações pelo aniversário que eu recebi ao longo do dia e agora aqui também durante essa reunião. O professor Galvão pediu que eu falasse um pouquinho sobre novas drogas e perspectivas no tratamento das hepatites virais, e, em particular, das hepatites crônicas, uma vez que as hepatites agudas, na maioria das vezes, elas não são objeto de um tratamento medicamentoso. Esses são os nossos conflitos de interesse. E apenas para recapitular, fazer uma apresentação histórica, a hepatite C ela era até 1975 uma entidade desconhecida. Nós conhecíamos as hepatites A, de transmissão entérica, e hepatite B, de transmissão predominantemente sexual e parenteral. A partir de 75 houve essa denominação da hepatite chamada não A, não B. Somente em 1989 foi isolado, sequenciado e feito a clonagem do vírus de hepatite C. E a partir de 91, 92 surgiram os primeiros testes de identificação dos anticorpos contra o vírus de hepatite C. Esses são os pesquisadores do Laboratório Cairo, na Califórnia, liderados pelo Dr. Michael Hilton, trabalhando em conjunto com o pessoal do CDC, do Dr. Daniel Bradley, e trabalhando numa soroteca do grupo do NIH, liderado pelo Dr. Harvey Walter. E esses, então, identificaram, isolaram e sequenciaram o vírus de hepatite C em 1989. Por essa descoberta, agora, durante a pandemia, em 5 de outubro de 2020, esses autores ganharam o Prêmio Nobel da Medicina, Michael Hilton, Harvey Walter e Charles Rice. O vírus da hepatite C, ele, na verdade, ele é uma poliproteína que tem RNA vírus, ele faz parte de uma família chamada de flavivírus, que tem 10 proteínas, algumas estruturais e não estruturais. O grande avanço no tratamento da hepatite C se deveu ao conhecimento dessas 3 regiões que estão ali determinadas. A região NS3, protease helicase, a região NS5A e a região NS5B. Então, inibidores, antídotos dessas proteínas foram desenvolvidos a partir de 2014, 2015, e de uma maneira extremamente engenhosa, inteligente, foi feita uma coformulação desses medicamentos que aumentou em muito a taxa de erradicação do vírus de hepatite C. O vírus de hepatite C ela é uma infecção endêmica em todo o mundo. Existem quase 58 milhões de pessoas vivendo com a infecção pelo vírus C. No Brasil, nós temos aí uma prevalência em torno de 0,7% a 1,2% da população, mas admitimos que no Brasil, nosso cenário hoje
seja em torno de 700 mil pessoas infectadas pelo vírus C, segundo dados do Ministério da Saúde. Aproximadamente 155 mil deles foram diagnosticados, quer dizer, uma grande parcela desses indivíduos sequer é diagnosticada, uma vez que essa infecção, na maioria das vezes, ela é uma infecção assintomática anictérica. 155 mil diagnosticados e menos ainda tratados. 110 mil foram tratados nesse período de 15 a 2017. Então, existe ainda um grande número de indivíduos infectados pelo vírus C que não foram diagnosticados, que não foram tratados, e continuam disseminando a infecção e, efetivamente, tendo outras manifestações clínicas da doença. Então, só para vocês terem uma noção da grandeza, da magnitude da doença, existem cerca de 1 milhão a aproximadamente 1,5 milhão de indivíduos brasileiros infectados pelo vírus C, mas ela é responsável, pelo menos, por 1/3 das causas de cirrose hepática, 1/4 das causas de carcinoma hepatocelular, e muitos daqueles pacientes que têm cirrose, CHC, acabam evoluindo para o óbito sob a forma de descompensação hepática, e é hoje uma das principais indicações de transplante hepático em todo o mundo. Isso se deve exatamente a esse perfil. Diferente da hepatite A, que é uma doença que se cura em 100% dos casos, diferente da hepatite B, que, quando adquirida na idade adulta, nós temos 90% dos indivíduos que vão eliminar espontaneamente o vírus B. Aqueles indivíduos que se contaminam pelo vírus C, 80% deles não conseguem resolver espontaneamente a sua infecção e acabam se cronificando. Apenas 20% acabam conseguindo clarear espontaneamente o vírus C. 80% evoluem para hepatite crônica. Então, é uma doença que tem uma enorme tendência à cronificação, que ao final de 20, 25 anos pode progredir para hepatite crônica, cirrose e suas complicações. Essa não é uma doença apenas de interesse do hepatologista ou do gastroenterologista. Essa é uma doença que tem interface com a oncologia, uma doença que é considerada por muitos como precursora de neoplasias linfoproliferativas, como linfoma não-Hodgkin, de manifestações hematológicas como trombocitopenia, aplasia de medula, manifestações associadas à crioglobulinemia mista essencial, manifestações dermatológicas. Uma das manifestações extrahepáticas mais comuns são aquelas desencadeadas pelo hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, manifestações glomerulares, síndrome nefrótica, glomerulonefrite, derrame pleural, alveolite, e até mesmo manifestações neuropsiquiátricas e até neurocognitivas, como déficits cognitivos e déficits de atenção. Então, falando um pouco sobre tratamento, houve uma verdadeira revolução no tratamento. Até o início dos anos 90, o tratamento se baseava, repousava no uso exclusivo de uma droga anti-inflamatória, que era o interferon alfa, utilizado em 3 aplicações por semana, isoladamente. Ele dava uma chance de cura de algo em torno de 7 a 10%. A partir de 98, surgiu um outro medicamento chamado ribavirina, que era um análogo de guanina, que, juntado com o interferon, a associação, a combinação interferon e ribavirina, se traduzia por uma chance de cura de 25%. A partir de 2001, surgiu a pegylação, a molécula de interferon, ela foi peglada com polietileno glicol, aumentando a sua meia-vida biológica para 1 vez por semana, e o interferon peglado, aplicado 1 vez por semana com a ribavirina, se traduzia por 40% a 50% de chance de cura. A partir de 2011, surgiram, então, os primeiros inibidores daquela região, chamada NS3, os inibidores da região da protease. Os primeiros, chamados de boceprevir e telaprevir, juntamente ainda com o interferon, se traduzia por uma taxa de cura de 60% a 70%, e a partir de 2014, aí, o tratamento totalmente interferon-free, livre do interferon, com taxas de cura que chegavam a mais de 90%, e hoje nós consideramos que é subótimo um tratamento que não tenha mais do que 95% de taxa de cura. As taxas de cura hoje são de 98% a 99%, com apenas um comprimido por dia durante 12 semanas. Então, esses são os medicamentos mais recentes, todos liberados pelo Ministério da Saúde. As drogas que são inibidoras de protease têm esse sufixo previr,
Então, antigamente, Telaprevir, Boceprevir, hoje tem Clecaprevir e Voxilaprevir. Os inibidores da região NS5A, todos com sufixo asvir, Taclatasvir, Ledipasvir e Velpatasvir, e os inibidores da região NS5B, que tem o sufixo buvir, e o sofosbuvir talvez seja o mais conhecido de todos. Então, se no passado relativamente recente, nós utilizávamos o interferon, e eu tinha uma série de contraindicações ao interferon, porque eu não poderia usar o interferon no paciente que tinha doença autoimune, como lúpus, porque ele poderia dar origem a manifestações autoimunes. Não poderia usar o interferon no paciente que tinha doença hepática descompensada, porque ele fazia mais infecção. Paciente renal crônico, paciente com cardiopatia grave, a ribavirina dava muita anemia. A partir de 2015, com o uso desses agentes antivirais de ação direta, chamado DAA, agentes antivirais de ação direta, nós passamos a tratar todos os pacientes. Então, hoje, eu posso tratar paciente cirrótico, cirrótico descompensado, cirróticos com comorbidades, como insuficiência renal, TPOC, diabetes, doenças psiquiátricas, pacientes com insuficiência renal. Os doentes psiquiátricos que nós tínhamos dificuldade de tratar, que o interferon ele gerava o aparecimento de manifestações psicóticas e psicoafetivas, e esses pacientes hoje são plenamente tratados. Pacientes transplantados de fígado ou de rim podem ser tratados. Antigamente havia o receio do uso do interferon, porque haveria a chance de eu rejeitar aquele fígado, aquele rim. Hoje eu faço o tratamento de pacientes transplantados e até pessoas que são ainda chamados usuários de drogas ilícitas injetadas. Então, o tratamento que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar a partir de 2017, antes em 2015, era o sofosbuvir e daclatasvir, sofosbuvir e cimeprevir. A partir de 2017, surgiu uma terapia tripla com ombitasvir, veroprevir e dazabuvir, era o nome chamado Viquirapac. E a partir de 2018, o guideline do Ministério da Saúde disponibiliza o tratamento para todos os indivíduos. Então, hoje nós estamos tratando aquilo que a gente chama também na era do HIV, a pessoa que vive com HIV, mas não tem doença, não tem AIDS, não tem sequer infecção oportunista. Hoje nós estamos tratando pessoas que estão vivendo com o vírus da hepatite C, mas que têm fibrose ausente ou fibrose leve, paciente com F0, F1, não tem sequer cirrose. Esses pacientes vão ser tratados. Então, o tratamento hoje disponibilizado pelo SUS é um comprimido dessa associação sofosbuvir e ledipasvir, ou sofosbuvir e velpatasvir, é uma droga pangenotípica, ela pode ser usada para qualquer tipo de vírus da hepatite C, assim como o esquema de glecaprevir e pibrentasvir. As taxas de cura nesses estudos pivotais, com SOF e LED, foram da ordem de 99%, 97% por 12 semanas ou 24, de modo que não havia necessidade de você fazer o tratamento por 6 meses. E vejam que com 8 semanas de tratamento com sofosbuvir e ledipasvir, a taxa de cura é de 97%, até maior do que aquela que eu usava com 12 semanas, com 96%. De 2019 para cá, passamos a utilizar esquemas pangenotípicos, quer dizer, uma droga que dispensa, inclusive, a necessidade de você fazer a tipagem do vírus da hepatite C. Existem 6 subtipos, de 1 a 6. Hoje você usa uma única droga sem necessidade de fazer sequer o exame do genótipo e não há necessidade sequer de fazer biópsia. Você pode fazer ou fibroscan, ou fazer um exame chamado APRE, que é uma relação TGO e plaquetas. O esquema é panfibrótico, sempre sem ribavirina, com taxas de cura que variam de 98% a 99%. De modo que a indústria farmacêutica, presidente Sampaio, não tem mais nenhum interesse de investir em novas drogas. Então, o que nós temos aqui é até 2015. De 2015 para cá, não surgiu mais nada e não vai surgir, porque não tem nenhuma outra droga que consiga suplantar 99% de chance de cura. Então, o laboratório, a indústria farmacêutica simplesmente parou de investir na investigação da hepatite C. Uma palavra muito rápida sobre hepatite B, né? E aqui eu trago um pouco a história do antígeno na Austrália, né? Esse médico chamado Baruch Blumberg, ele era um geneticista, trabalhava com genética humana
e ele era um colega interessado apenas em tentar identificar proteínas humanas que fossem iguais em várias espécies, branco, preto, africano, caucasiano e até nos chamados aborígenes australianos. Então, ele, ao selecionar uma amostra de soro de um caboclo australiano, um aborígene australiano, e juntando e misturando esse soro com o soro de um hemofílico da cidade de Nova York, ele encontrou uma proteína que se precipitava, ao qual ele deu o nome de antígeno Austrália, uma vez que a amostra vinha de um aborígene australiano. Mal sabia ele que esse antígeno era o marcador da hepatite B. Só algum tempo depois que ele identificou que aquela proteína, aquele envelope do vírus de hepatite B, que a gente conhece com o nome de antígeno Austrália, era, na realidade, o antígeno do vírus de hepatite B. Então, ele era um geneticista trabalhando, identificando proteínas, acabou de forma absolutamente incidental, como são várias as descobertas na medicina, identificando o antígeno. Uma funcionária do laboratório do Bloomberg, na Filadélfia, fez o teste do antígeno na Austrália, deu negativo. Algum tempo depois, ela fica amarela, fica ictérica. Ele repete esse teste e ela dá positivo. E, a partir daí, ele começou a tentar estudar esse antígeno na Austrália em pessoas infectadas e com hepatite, etc. Então, a hepatite B ela é uma doença que tem um impacto global. Admite-se que pelo menos 2 bilhões de pessoas estejam ou foram infectadas pelo vírus B, a maioria com infecção passada. É uma infecção predominantemente de transmissão vertical, principalmente no mundo asiático, quer dizer, a mãe infectada pelo vírus B transmite o vírus de hepatite B durante trabalhos de parto. A criança nasce infectada pelo vírus B, com 10 anos tem hepatite crônica, com 20 anos tem cirrose, com 30 anos tem câncer de fígado. Hoje nós já temos vacina para hepatite B, mas ainda assim temos algo em torno de 300 milhões de indivíduos infectados pelo vírus B. Esse slide é importante para definir para todos nós e a gente tentar fazer a diferenciação do que é o vírus C, do que é o vírus B, ou do que é o vírus HIV. Por que quando eu curo a hepatite C, eu curo e eu erradico definitivamente o vírus de hepatite C? O vírus de hepatite C, como está mostrando ali no slide, ele é um vírus de reprodução intracitoplasmática, ou seja, a replicação é feita no retículo endoplasmático rugoso. O vírus da hepatite B e o HIV é um vírus de reprodução intranuclear, ou seja, há a integração do genoma do vírus com o genoma do dono do vírus. Então, essa integração genética faz com que esse indivíduo fique ad eterno infectado pelo vírus B e pelo vírus HIV. Diferente do vírus C. O vírus C você tratou, curou, você está resolvido o problema, não vai ter mais hepatite C. Então, o meu objetivo no tratamento da hepatite B não é curar, é suprimir a replicação viral. E essa supressão da replicação viral, ela é acompanhada de redução da necroinflamação, redução da fibrose, redução da progressão para a cirrose e suas complicações. Ao longo da linha de tempo do tratamento da hepatite B, começamos lá em 98 com a lamivudina, que é um análogo de timidina, que a gente usa para hepatite B e usa para HIV. A partir de 2002, o Adefovir, a partir de 2005, o Entecavir, e a partir de 2008, que foi a grande droga do tratamento da hepatite B e também do HIV, que é o tenofovir. O tenofovir é uma droga que é segura, sem nenhuma produção de resistência viral e com uma taxa de supressão da replicação viral extremamente elevada. Então, esse slide para mostrar que, ao final de um ano, usando lamivudina embaixo, na barra azul, Adefovir na barra verde e com tenofovir na barra roxa, a minha chance de erradicar o vírus, de negativar o HBV-DNA, ao final de um ano, é muito maior com tenofovir. O grande problema é que esse paciente infectado pelo vírus B, ele não faz uma soroconversão do antígeno E para o anti-E numa frequência muito alta, no máximo em torno de 20%. E, para aquele paciente que tem a hepatite crônica B, HBe negativo, ele tem uma mutação chamada mutação core promoter. Ele não produz o antígeno E, que é um marcador de replicação viral, mas ele tem hepatite crônica B. Quando eu uso o tenofovir, esse paciente ele tem uma taxa de erradicação viral no primeiro ano de algo em torno de 88% até 93%.
O grande problema desses pacientes infectados pelo vírus B é que eles não conseguem perder o antígeno na Austrália, chamado HBsAg. A chance de perda espontânea ou induzida pelo tratamento no HBsAg, como vocês estão vendo aí no slide, no primeiro ano, 5%, entre o primeiro e segundo ano, em torno de 6%, entre o terceiro e quarto ano, em torno de 8%. Então, eu preciso ficar mantendo o tratamento desse paciente por um longo período de tempo, até que um belo dia ele perde o HBsAg, e aí eu considero que esse paciente ele tem aquilo que a gente chama de uma cura funcional. Mais recentemente, em 2016, chegou um análogo do tenofovir, chamado tenofovir alafenamida. Tenofovir é de 300 miligramas, tenofovir alafenamida é de apenas 25 miligramas, tem menos efeitos nefrotóxicos e menos efeitos sobre desmineralização óssea, produz menos osteopenia, menos osteoporose. Os resultados são muito semelhantes em termos de supressão da replicação viral. Tenofovir e TAF são muito parecidos, normalizam a ALT, mas a grande diferença é que agridem menos o rim do paciente, agridem menos a coluna, a densitometria óssea desses pacientes é menos comprometida. Então, quando eu falo de tratamento da hepatite C, eu tenho 3 cenários. Primeiro cenário, supressão viral. Eu consigo suprimir a replicação viral, mas eu não estou curando a infecção pelo vírus B. Cura funcional, quando eu consigo perder o antígeno na Austrália. E a cura completa seria se eu tivesse a possibilidade de erradicar a integração do vírus B, do DNA do vírus B, com o DNA do dono do vírus. E essa integração gera aquilo que a gente chama de uma molécula de cccDNA, C de covalente, C de fechada e C de circular. Essa cccDNA ele funciona como um mini cromossoma, ele funciona como um template para a produção de novas partículas virais. Então, existem várias medicações que estão sendo desenvolvidas nesses próximos anos, muito provavelmente vão chegar inibidores de entrada, inibidores de encapsulação, inibidores de produção do novo envelope do vírus de hepatite B. Enfim, existem várias medicações que estão sendo testadas e a literatura fala muito do santo grau, quer dizer, o santo grau, que é o cálice, teoricamente, pela história cristã, seria o cálice que recolheu o sangue de Cristo, que teria poderes milagrosos. A droga que a gente considera que é o santo graal para hepatite B é aquela que atuaria sobre o cccDNA. Quer dizer, de alguma maneira, desfazendo aquela integração do vírus de hepatite B, do DNA do vírus de hepatite B, com o DNA do hospedeiro. Também existem várias medicações que estão sendo testadas em fase 2 e fase 3. Essa é a lista de produtos que estão em fase 1, fase 2 e fase 3 para erradicação do vírus B. E eu finalizo apenas com essa droga que já deu uma avançada, que é um inibidor de entrada do vírus. Quer dizer, é uma medicação que inibe a entrada do vírus B dentro do hepatócito. Então, na própria barreira, né, da própria membrana celular do hepatócito, existem alguns receptores NTCP, que é sódio taurocolato. Então, existiriam algumas substâncias que poderiam inibir a entrada do vírus de hepatite B. Isso, de alguma maneira, também pode ser usado para uma outra forma de hepatite, que não é tão frequente no nosso meio, mas principalmente na região amazônica, que é a hepatite delta. Eu vou apenas passar aqui um pouquinho para lembrar, presidente Francisco Sampaio, que nessa casa, nesse auditório, Miguel Couto, sob a presidência do professor Edgar Magalhães Gomes, teve aqui o Prêmio Nobel da Medicina, o professor Baros Plumber, em 1986, uma foto cedida pelo Dr. Cláudio Figueiredo Mendes, filho do professor e acadêmico Tomás Figueiredo Mendes. E apenas para mostrar do meu júbilo, da minha alegria de estar um dia ao lado do Prêmio Nobel de Medicina da Hepatite C, o descobridor do vírus de hepatite C, em uma foto que eu tirei com ele em 2016, quando ele ainda não era sequer laureado como Prêmio Nobel, o Dr. Michael Hilton, descobridor do vírus de hepatite C. Era isso que eu queria falar, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Brandão. Tomar assento à mesa, por favor. Convido agora o acadêmico secretário-geral José Galvão Alves.
para nos falar de pancreatite autoimune. A palavra, cadê Galvão? Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico e querido amigo Francisco Sampaio, meu querido Carlos Eduardo Brandão, meu querido Eduardo Lopes Pontes, co-coordenadores dessa sessão, meu amigo fraterno, acadêmico Pietro Novelino, meus senhores e minhas senhoras. Esse é um tema por si só que não precisava ser terapêutica. Ele é novo. Uma doença é considerada relativamente vivida já depois de 100 anos. Essa doença tem 25 anos. Pancreatite autoimune. É uma doença descoberta no mundo asiático, no Japão especificamente, e, posteriormente, viu-se que ela também era importante no mundo ocidental, especialmente por ser uma simuladora de outras doenças, especialmente as doenças malignas. Então, em alguns países, não se opera um pâncreas sem que tenha uma certeza absoluta, mas só pelo tumor não basta, porque ela pode ser ele pode ser uma doença autoimune. Então, nós estamos falando de uma situação relacionada ao IgG4, uma imunoglobulina que não é nova, é muito antiga, mas que até 1995, quando foi relacionada como agente etiológico da pancreatite autoimune, até 1995, o IgG4 era considerado uma condição benigna, uma imunoglobulina que não desenvolvia doenças. Hoje nós sabemos que ela não só desenvolve, mas desenvolve em múltiplos locais. Doença fibroinflamatória sistêmica, portanto, leva à inflamação e fibrose, que compromete inúmeros órgãos e estruturas, com infiltrado linfoplasmocitário rico em células positivas para IgG4. Então, vários linfócitos ricos em células que marcam a imunoglobulina IgG4 e que responde muito bem à corticoterapia. Essa é a característica do que nós vamos falar aqui. Esse é um slide bastante novo, porque ele traz uma nova classificação, bastante recente, de 2022, da pancreatite autoimune. Ela era subdividida em 2 tipos, agora tem o tipo 1, que é totalmente relacionado ao IgG4, né? E que se manifesta ou por uma massa ou por uma doença difusa infiltrando o órgão comprometido. O tipo 2 é não IgG4, é uma pancreatite autoimune não IgG4 positivo. Essa situação é uma pancreatite limitada ao pâncreas, não tem nenhum outro órgão doente, nenhum outro órgão relacionado ao IgG4. E, por fim, uma doença bastante recente, que é a pancreatite autoimune tipo 3, que é induzida por imunoterapia. As imunoterapias utilizadas para câncer vêm crescendo assustadoramente, é um mecanismo terapêutico bastante específico, que não tem os para-efeitos nem da radioterapia, nem da químio, por isso vai crescer no mundo, mas ele traz algumas mudanças imunitárias. Dessas mudanças, uma delas induz a pancreatite autoimune. A presença do IgG4 é sempre benigna? Sempre causa doença inflamatória, fibrosante, benigna? Não. E isso merece atenção. Quando você encontra qualquer massa e tenha, mesmo que tenha um IgG4 positivo, 10 a 15% delas pode estar escondendo um câncer. Então, a síndrome do IgG4, ou as doenças relacionadas ao IgG4, nos remota a um cuidadoso diagnóstico diferencial com as doenças malignas também.
E nós vamos falar da terapêutica específica, que é o nosso tema, né, da pancreatite autoimune relacionada ao IgG4, porque 90% das pancreatites autoimunes recai sobre a imunoglobulina IgG4. Qual é o objetivo dessa terapêutica? É prevenir a fibrose irreversível do órgão, o que levaria à pancreatite crônica. Por conseguinte, estaremos prevenindo a insuficiência exócrina e endócrina do pâncreas, estaremos prevenindo a pancreatite crônica, como poderemos estar prevenindo outras condições ligadas ao IgG4 que existam no organismo. Para se ter ideia, o IgG4 hoje é causa de hipofisite, que é a inflamação da hipófise, é causa de exoftalmia unilateral, com uma massa crescendo atrás da órbita e empurrando a órbita, é causa de cialoadenites, é causa de derrame pleural e diagnóstico diferencial com mesotelioma, é causa de aortite por uma lesão periaórtica, levando à diminuição de fluxo sanguíneo nos vasos que saem daquela localização, tem colangite, tem hepatite, tem nefrite intersticial. Então, hoje, eu diria que nós pensamos, não em gastroenterologia, mas na medicina em síndrome de IgG4. Quem não conhece o IgG4 estará engolindo, na sua especialidade, alguma condição relacionada ao IgG4. Aqui eu vou mostrar 2 exemplos bem rápidos. Isso aqui, não sei se aparece ali, aparece. É um pâncreas característico do IgG4, é um pâncreas bem gordinho, que é considerado um pâncreas semelhante a uma salsicha. Ele tem uma pequena densificação que fica mais escura em torno dele. E aqui no local da espleno-mesentérica, a esplênica se unindo à mesentérica, ele está pouco visto mesmo com contraste. E olha como essa situação de uma pancreatite autoimune por IgG4 responde dramaticamente quando eu desço ao corticosteroide. Olha o tamanho que era o pâncreas e olha como ele responde ao corticosteroide de uma maneira atrófica. E isso pode levar à insuficiência exócrina do pâncreas, mas cura a doença. E cura a doença em 70% a 80% das vezes. Ao mesmo tempo, aqui a gente não consegue ver a espleno-mesentérica. Aqui, depois do corticosteroide, a espleno-mesentérica está aberta. Por quê? Porque uma das características dessa doença é que ela faz flebite, com lesões estenosantes, periflebrite e flebite interna também, com trombos dentro. Quando você usa corticosteroide, reverte isso de uma maneira surpreendente. Aqui é um outro caso com uma colangite, portanto, infiltrando colédoco, obstruindo o colédoco e dilatando a montante, levando a icterícia substitutiva. Concomitante a uma alteração também do pâncreas. Então, era concomitância de pancreatite autoimune e colangite. Depois do tratamento, abre o colédoco, assim como o pâncreas diminui importantemente de tamanho. Então, o corticosteroide é um grande remédio e, infelizmente, nem sempre de grandes respostas, de manutenção da resposta. Essa é uma das maiores casuísticas do mundo, mais de 1.000 pacientes de origem japonesa, de tipo 1 e tipo 2, quando a classificação só era de tipo 1 e tipo 2. E nós podemos observar que em cerca de 1.000 pacientes, 970 mais ou menos, né, quase 95%, 99%, né, seria do tipo 1, relacionado ao IgG4. Tem uma resposta de 99%, isso aqui é a resposta. No entanto, recidiva em 31%. Então, a pancreatite autoimune responde bem a corticosteroide, mas a tipo 1 também tem uma recaída de 31% que nos preocupa. Como é que nós tratamos a síndrome do IgG4? A terapêutica é feita com corticosteroides na dose de 0,6 mg por quilo até 1 mg por quilo. Pacientes mais obesos de grande peso
você usa 1 miligrama por quilo. Duração do tratamento em torno de 4 semanas com dose plena, 1 mês, portanto. Depois vai tirando 5 miligramas por semana, e isso leva a mais umas 4 a 6 semanas de retirada da droga. Eu vou relatar um caso e vou mostrar como é interessante a doença. Esse é um paciente que nos procurou pedindo a queixa, estava com câncer de pâncreas e queria uma indicação de cirurgião, masculino, branco, 48 anos, casado, geólogo. Ele trabalhava na Petrobras, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, morador do Rio de Janeiro. Ele tinha um diagnóstico já feito de câncer de pâncreas sem biópsia. Em março de 2013, ele teve uma dor epigástrica de fraca intensidade que piorava ao alimentar-se. Emagrecimento de 2 quilos, realizou endoscopia digestiva normal e os exames laboratoriais dele mostraram amilase elevada, lipase bastante elevada também, o que caracteriza uma pancreatite aguda leve, provavelmente, já que ele não tinha muita dor, ele não tinha muita manifestação sistêmica. Realizou um ultrassom, que nós não temos aqui, e que caracterizou uma pancreatite aguda. Ele foi internado por essa pancreatite e evoluiu bem, com em torno de 3 dias, ele melhorou a pancreatite, e com isso pensaram que era uma pancreatite de origem apenas biliar. Melhora da dor, alta hospitalar para realização de tomografia e investigação da etiologia. O que aconteceu? O ultrassom não tinha colelitíase, ele era um etilista social, pequeno, não poderia ser alcoólica, os triglicerídeos, cálcio e FAN eram negativos, não realizou CPRE, não tinha trauma, portanto, não se sabia a causa desse paciente. Daí ele fez uma tomografia total, que mostrava uma massa na cabeça do pâncreas, muito sugestiva essa massa, de que fosse uma doença pancreática neoplásica, e é descrita como tal. Eu vou passar mais rápido, e está aqui comprimindo a via biliar e dando um pouquinho de icterícia, e esse paciente nos procura, então, quando nós solicitamos uma ecoendoscopia. A doutora Simone Guaraldi mostra na ecoendoscopia uma massa da cabeça do pâncreas muito irregular, heterogênea, entremeada por traves hiperecogênicas, pequenas traves hiperecogênicas, muito sugestiva de uma pancreatite crônica pseudotumoral. E biopsia ecoendoscopicamente essa lesão, manda o material para a França, que traz como conclusão um pâncreas com padrão heterogêneo, consistente com quadro de pancreatite crônica, segundo os critérios de Rosemont, associado à presença de área nodular cefálica de origem a ser esclarecida. Nós, então, ela encaminhou a biópsia para diagnóstico diferencial e nós, então, pedimos uma TC. E a TC mostra, curiosamente, uma TC, PET-TC. PET-TC mostra que na cabeça do pâncreas tem uma imagem muito brilhante, mas o pâncreas todo estava marcando. Quando marca a cabeça e o resto do pâncreas, é muito provável tratar-se de uma pancreatite autoimune. Por quê? Porque todo o pâncreas está comprometido. E a forma pseudotumoral, ela marca mais a cabeça do pâncreas. Esse foi o laudo dado, não vou me repetir aqui. Fizemos corticosteroide para esse paciente e o pâncreas, numa nova PET-TC, está inteiramente normal, limpinho, 6 meses depois. Então, o doente que nos procurou com a ideia de que precisava operar um câncer da cabeça do pâncreas, que sabia que tinha uma sobrevida de 1 ano, na realidade, ele tinha uma doença autoimune totalmente curável, e assim foi o laudo depois desse exame. Feita análise comparativa com estudo de PET-CT, datado de junho de 2013, que demonstrou regressão completa da captação difusa do radiotraçador no pâncreas, agora notando sinais de atrofia pancreática. Não mais se observa a densificação da gordura pancreática.
Portanto, ele tinha pancreatite autoimune, respondeu terapeuticamente muito bem, como é esperado, a corticosteroide e atrofiou a glândula quando não é a resposta desejável. O que era importante? A mensagem da doutora Simone para a colega dela na França confirmou tratar-se de uma síndrome do IgG4 e, mais do que isso, quando chegou o nosso resultado de até 140 miligramas do normal, ele estava com 278 de IgG4. Então, o IgG4 é um grande autor da pancreatite autoimune e responde maravilhosamente bem a corticosteroide. E a intolerância ou resistência, intolerância é quando não consegue tomar corticosteroide, aumenta a pressão, faz desglicemia, uma série de coisas. Ou resistência, toma, mas a doença volta e não tem. Daí nós temos que procurar outras opções. Ao contrário da hepatite autoimune, a pancreatite autoimune não responde tão bem aos imunomoduladores como a azathioprina, mas responde muito bem ao rituximab. Inconveniente do rituximab é que você toma uma dose hoje, ela age por 6 a 9 meses e o indivíduo fica com células B, linfócitos B, muito baixo durante 6 a 9 meses, com alto risco de recorrência de infecções ocultas e mesmo de pegar novas viroses. Mas é o que nós temos para o momento. Corticosteroide e, se necessário, o uso do rituximab. Muito obrigado a todos pela presença e muito obrigado aos nossos colegas. Obrigado, acadêmico Galvão, pela atualização pancreatite autoimune. Nós temos tempo agora para discussão. Eu vou fazer inicialmente 3 perguntas aqui para o acadêmico Lopes Pontes, que ele pode responder juntos. A primeira é verdade que o estresse pode piorar as doenças inflamatórias intestinais? Piorar pode. Pode. Causar, não. Não, causar não, porque você mostrou claramente o substrato. É uma coisa que queria saber como é que anda isso, e parece até meio impressionante, mas a gente soube de alguns casos, e nós tivemos um caso há alguns anos, a acadêmica Margarete, paciente com doença inflamatória intestinal, fez imunossupressão, mas não foi testado se esse paciente tinha BK. E esse paciente desenvolveu um quadro gravíssimo de BK, inclusive eu tive que operar ele 2 vezes, o abscesso testicular. Depois a acadêmica Margarete foi chamada para acompanhar, e até hoje nós acompanhamos esse paciente. Então foi um caso assim trágico. As pessoas que tratam doença inflamatória intestinal hoje estão cientes que tem que verificar algumas doenças É que podem obrigatório, existir. não é hoje, não, isso já tem algum tempo. Sim, mas as Alguns pessoas. anos. Mas É, a eu gente sei, vê, eu cara. sei, eu sei. Entende? Especialmente com os imunobiológicos, você tem obrigatoriamente que investigar, tem que promover as vacinações adequadas, tá? Antes de começar E o o que tratamento. que vocês Idealmente. recomendam que se investigue? Hein? O que que vocês recomendam como possível doença concomitante? PK, o que mais? A hepatite Citomegalovírus é B, importante. hepatite B, tudo, gripe, herpes, HPV, tudo. Todas as vacinas que puder, porque são todas passíveis de aflorarem uma vez que você faça um tratamento dessa natureza. É E quase esse tofacitinib, que não é um medicamento biológico, mas que é inibidor de JAK1 e 3, que mexe extremamente com o sistema imunológico, ele tem que tomar muito cuidado, fazer todos esses procedimentos e rezar para que o doente não desenvolva um linfoma, por exemplo. acho que o PK ainda é a mais prevalente, a mais perigosa, né?
um BK que o paciente tem. O BK porque Toxoplasmose é nossa importante também. querida Ela acadêmica já vai Margarete falar. Eu quer já vi que falar, você quer falar. Não se e preocupe. eu acho que ela vai falar Ela está da ansiosa. Ela vai prevalência da falar, eu já vi. tuberculose no nosso meio, que ainda continua muito E alta. toxoplasmose é uma preocupação ou não? Mas você sabe que eu não vejo uma toxoplasmose há muito tempo. Eu uso esse tipo de medicação bastante e não vejo uma há muito tempo. Obrigada. Acadêmica Margarete. Eu queria justamente, obrigada, senhor presidente, pelo me conceder a palavra, queria fazer alguns comentários. O primeiro deles, mais rápido, é em relação ao tofacitinib. O tofacitinib foi um medicamento que nós testamos e o trabalho mais seminal, inclusive, é brasileiro, completamente, nós testamos na Covid-19. Ele realmente fez diferença contra placebo, ele gerou um editorial e um trabalho de grande qualidade, embora tenha sido um estudo clínico pragmático com um número pequeno de pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, ele foi muito útil nos casos de pneumonia grave, ou pela Covid-19 durante o período, e ele deixou de cair em desuso, na verdade, porque os outros anticorpos monoclonais o sucederam em termos de efetividade clínica, e é o que nós temos usado, obviamente, em paciente mais grave. O segundo comentário é em relação às doenças imunomediadas, inflamatórias intestinais. Sem dúvida nenhuma, Eduardo comentou isso, en passant, o problema são os inibidores de TNF-alfa. Então, não há dúvida que quando nós usamos, até que surgiram os inibidores da integrina, os inibidores de integrina têm uma possibilidade de causar tuberculose ou outras micobacterioses, basicamente as doenças granulomatosas, muito menor. Então, sem dúvida nenhuma, os inibidores da JAK, qualquer um deles, são, enfim, se pudermos usar, ou inibidores de outras interleucinas que não sejam TNF-alfa, porque esse sim, a incidência de tuberculose é crescente. Eu não paro de tratar esses casos vindo da reumatologia, da gastroenterologia, da dermatologia. O último caso que eu tratei foi gravíssimo, uma mediastinite por tuberculose num paciente de 22 anos, usando inibidor de TNF-alfa. Então, eu faço esse comentário, presidente, alertando que, nessas três especialidades, gastroenterologia, dermatologia e reumatologia, o uso de biológicos, sobretudo aqueles que não são inibidores da JAK, que não têm esse mesmo risco, mas que sejam inibidores de TNF-alfa, que pelo protocolo brasileiro, pelo PCDT, até o momento, vigem como escolha inicial, o tratamento e a profilaxia da infecção latente por tuberculose se faça. Na prática, o que nós estamos recomendando num consenso que vai sair publicado provavelmente no início do ano que vem, que foi elaborado por nós, da pneumologia, mais os gastroenterologistas, dermatologistas e reumatologistas, é um consenso interespecialidade, é recomendar que, tendo em vista a prevalência da tuberculose no Brasil, que aumentou enormemente com a pandemia, passamos de 72 mil casos por ano para 80 mil casos por ano em 2022, e aumentamos as mortes de 4.200 para 5.500 casos em 2022, é algo que realmente exige profilaxia. E não há possibilidade de diminuir a tuberculose, nem no Brasil, nem no mundo, se não tratarmos infecção latente. Então, é prioritário, acadêmico Lopes Pontes, que esses pacientes todos façam IGRA, que hoje está adotado pela Conitec, já há disponibilidade no SUS para todos os pacientes que sejam candidatos ao uso de biológico nas doenças imunomediadas de todas essas especialidades. Muito obrigada pela palavra. Obrigado, acadêmica Margarete Dal Como. Quero comentar uma coisa que você já deve ter visto também. Era um doente com uma retocolite ulcerativa, que eu fiz tudo isso, IGRA, etc. E depois de aproximadamente 8 meses de tratamento, e não era com infliximab, mas sim adalimumab, ele desenvolveu tuberculose. Quer dizer, apesar do rastreamento, a gente tem que ficar sempre em cima. Posso falar? Acadêmico Galvão. Eu acho que está corretíssimo. Os primeiros
os anti-TNF, os primeiros imunobiológicos que nós usamos em doença inflamatória intestinal, eles tinham altíssimo risco, como a senhora salientou. E o próprio Hospital Universitário do Fundão teve 2 mortes na infectologia e não sabia por quê, né? Isso era lá, eu estou falando lá atrás, quando começou o uso do biológico. E daí, logo em seguida, identificaram que era o imunobiológico. Hoje, eu não conheço alguém que trabalhe com isso que não faça o IGRA. Só se for muito desavisado. São pessoas, geralmente, muito atualizadas, quem trabalha com imunobiológica. Tem que fazer o IGRA. Em fazendo o IGRA, agora uma pergunta. Qual o tempo que você usaria e o que usaria? Isoniazida só ou faria um esquema tríplice ou quádruplo? Ou etambutol? Não. Nós Só- evoluímos muito, professor Galvão, em relação aos esquemas que são usados para tratamento que nós chamamos ILTB, né? Infecção latente por Isso. TB. Então, hoje há 4 esquemas validados com estudos muito bem controlados. A velha isoniazida, que no caso de biológicos recomendamos que seja feita durante 9 meses, 300 miligramas por dia. O esquema com rifampicina e isoniazida Os 2. por 3 meses, o esquema com rifampicina pura por 4 meses e o esquema que nós consideramos gold standard, que é recomendado pela OMS, já disponível no Brasil, que é a associação de rifapentina, que é uma rifampicina com Sim. vida média muito mais longa, e isoniazida em altas doses, uma vez por semana, durante 12 semanas. Então, nós usamos 800 a 900 miligramas de isoniazida, mais 6 comprimidos de rifapentina, então são dose alta, mas uma vez por semana só. Então, esse é o esquema recomendado hoje, já disponível no SUS, com prioridade para pacientes candidatos ao uso de biológico. Tá, mas E a isoniazida em comprimido de 300 miligramas, que seriam, portanto, é uma dose alta, sem dúvida, há que se verificar hepatotoxicidade, se o paciente já é portador de algum dano hepático, evidentemente, ele não terá condições de usar. Então, nesse caso, a recomendação nossa é a rifampicina pura por 4 meses. Se o senhor me perguntar em termos de resultado, de acurácia de resultado, ele é igual, ele é comparável em todos os estudos com todos esses os esquemas. 4 esquemas são comparáveis? São absolutamente comparáveis. Só é mais confortável para o paciente tomar remédio uma vez por semana durante 12 semanas. E o abandono é menor e a adesão costuma ser maior. Presidente, só fazer Acadêmico Brandão com a palavra. um comentário. A acadêmica Margarete chamou a atenção da importância da profilaxia para TB nesses pacientes que fazem imunobiológico, e eu reforçaria também a profilaxia para hepatite B, né? Mesmo naqueles que têm marcadores de infecção pretérita passada, mesmo tendo anti-HBC positivo, quer dizer, marcador de que a pessoa teve contato com o vírus B, ele não precisa ter obrigatoriamente apenas HBsAg. Se ele teve infecção passada anti-HBC positivo, esse é um paciente que a gente tem que ter também a preocupação de fazer prevenção com tenofovir durante o período em que ele for utilizar o infliximab, um adalimumab, e pior ainda quando é um anti-CD20, como é o caso do rituximab. Então, a profilaxia para hepatite B, a gente faz obrigatoriamente, além da investigação para tuberculose latente, PPD, a gente faz a pesquisa da hepatite B também. Obrigado, acadêmico Brandão. Acadêmico Galvão Alves. O tratamento da doença inflamatória é uma coisa tão complexa, mas tão complexa. Eu vou contar um caso aqui que eu vivi com os acadêmicos da casa. Paciente com neurofibromatose tipo 1. Tá? Quer dizer, já nasceu com um problema sério, que é uma neurofibromatose. Os neurofibromas se colocaram em torno da medula óssea e deu hipertensão intracraniana. Esse paciente desenvolveu hipertensão intracraniana, daí foi colocada uma válvula ventrículo peritoneal, para drenagem e diminuição de pressão. Muito bem. Ele evolui. Na evolução dele, ele aparece com uma hemorragia digestiva. O doutor Glassomar Machado, depois de 3 colonoscopias, identifica tratar-se de uma doença de Crohn. Você vê como
Olha onde nós vamos chegar. Daí, me encaminho o doente e eu começo um imunobiológico para ele. Na época, infliximab, que é o que estava mais o infliximab, utilizado, um anti-TNF, não é? Melhorou assustadoramente a doença de Crohn. E anos depois ele aparece com uma imagem pulmonar, que o Dr. Shakur, um cardíaco, fez por via endobronca, uma biópsia, e era um carcinoma, um adenocarcinoma. Aí eu mando para o Rui, através do Barros Franco, o Rui operam, e era um tipo de adenocarcinoma que respondia à imunoterapia também. Ele fez imunoterapia. Quando ele faz imunoterapia, ele faz uma pancreatite. Quer dizer, é muito difícil tratar esses doentes. São muito difíceis. Você tem que ter uma equipe para ficar atento, muito atento, porque as coisas acontecem. É isso. Cada vez nós vamos ver doenças relacionadas cada vez mais à terapêutica. E a tuberculose, eu falo a vida inteira. Quando eu entrei na faculdade, eu ouvia do professor Bettany dizer o seguinte: no Brasil se pensa tuberculosicamente. Daí veio a era da AIDS, todo mundo falava, no Brasil se pensa tuberculosicamente e aideticamente. E hoje o Brasil fala novamente, nós temos que pensar tuberculosicamente. A doença avança, o Rio de Janeiro é um dos grandes centros da doença, a Rocinha nem se fala, não é? Foi bom aproveitar, vamos aproveitar. Com a multiresistência no Brasil, tem que nível? Não, vou aproveitar, não. Acadêmica Margarete com a palavra. Estava esperando o microfone, desculpa, professor Galvão. O Brasil não é tradicionalmente um país de grande resistência, Galvão. O fato de nós termos uma medicina sem conflito em relação às doenças transmissíveis facilita muito, porque os nossos guidelines eles são aplicados para todo mundo. Então, um doente rico e um doente pobre, se ele tem tuberculose, ele é tratado igual. Nós evoluímos muito. Eu tive a chance de ser relatora em 2015 da propositura de que o Brasil fosse um implementador precoce dos novos tratamentos. E, a partir daí, passei a ser investigadora principal de alguns estudos muito pivotais de termos de demonstração de efetividade dos fármacos novos. Então, nós hoje temos no Brasil uma taxa de resistência que eu diria que é preocupante, apesar de, quando comparada com os demais países relacionados pela OMS como de alta carga, nós não fazemos parte dos de alta carga em termos de resistência, mas a nossa resistência é crescente. A isoniazida já está numa taxa de resistência bastante considerável, então, em termos de multiresistência, nós temos uma medida que foi também corretamente tomada, nós temos disponíveis todos os tratamentos, inclusive os de alto custo. Eu trato pacientes que me mandam e que me falam, mas, doutora, eu posso comprar esses remédios, são caríssimos. Nós usamos linezolida, por exemplo. Linezolida custa só ela, para tratar a tuberculose, aproximadamente R$6.000 por mês. E eu digo, não, o senhor não precisa, porque isso tem no SUS. Eu vou trazer, nós temos na Fiocruz. Então, hoje nós temos linezolida, bedaquilina, pretomanida acaba de ser aprovada pela Conitec, eu conduzi o estudo clínico. Então, com isso, Galvão, nós vamos conseguir, muito provavelmente, a partir do ano que vem, tratar casos de multiresistência no Brasil, com o melhor esquema testado até o momento, não mais por esquemas horríveis, de 18 a 24 meses, usando injetáveis. Vamos acabar com todos os injetáveis e vamos tratá-los por 6 meses, com uma taxa de cura superior a 90%, segundo os trabalhos que nós pudemos desenvolver. Então, isso é um avanço, isso coloca o Brasil entre todas as nossas iniquidades, numa posição vista hoje com muito respeito, inclusive pela OMS. E eu fico muito contente de ter podido participar desse processo histórico, porque eu era residente quando o Brasil tomou a iniciativa, para os mais jovens que nos ouvem, em 1982,
né, tomou a iniciativa de adotar o esquema de curta duração e foi super criticado pela OMS, porque rifampicina naquela época era produzido pela Farm Itália. Maurício se lembra bem disso, né, Maurício? Porque na época nós sabíamos disso. E a Farm Itália ainda era um custo alto, e nós provamos que tirar doente de hospital, de sanatório, aquele sofrimento terrível, e tratá-los por 6 meses em casa, faria toda a diferença em termos de custo-efetividade e humanização do tratamento. E, sem dúvida nenhuma, o que fez a tuberculose prosperar foram as questões socioeconômicas, sem dúvida nenhuma, e, depois disso, o uso de biológicos, que realmente fez hoje a diferença, e hoje é o grande contingente de pacientes severos que nós tratamos, né? Assim, isso é até uma sugestão que eu faço, isso seria, se você visse a minha galeria de casos, só eles, sistema nervoso central, tecido mole, mama, são casos muito impressionantes, todos de biológico. Obrigado, Cadê Margarete? Cadê Maurício Nunes? Senhor presidente, coordenadores do simpósio, queria agradecer a bela tarde que tivemos, né, extremamente rica. Vou fazer 2 comentários rapidamente. O primeiro sobre a tuberculose, realmente é uma coisa impactante. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Petrópolis, nós tínhamos 3 sanatórios de tuberculose, né? Então a gente viveu de perto aí essa transição da deshospitalização, realmente foi um avanço. E honrando aí a nossa imortalidade acadêmica, a cadeira que eu ocupo hoje foi ocupada por Milton Fontes Magarão, que foi um dos nossos pioneiros, né, uma das maiores autoridades mundiais em tuberculose, e que nessa casa aqui certamente proferiu muito conhecimento a respeito. Segundo tema, em relação ao nosso aniversariante do dia, né, que fez uma palestra sensacional sobre as hepatites, e eu queria aproveitar, senhor presidente, para lembrar que, a partir de hoje, toda vez que celebrarmos o aniversário do nosso querido acadêmico Brandão, celebraremos também o aniversário de Pedro do Vale, que acabou de nascer, que é o neto do nosso querido José Carlos do Vale, né? Nascendo hoje. Mas, Brandão, em relação às hepatites, só para chamar a atenção, que a conexão da hepatite com a nefrologia sempre foi muito forte, principalmente na propagação de hepatite B, essas coisas todas. Mas o que tem acontecido é que esses pacientes tratados de hepatite B, principalmente, considerados zerados, né, eles têm sido encaminhados para as clínicas de diálise para ficarem em sala branca. No passado, nós tínhamos salas amarelas e salas brancas. Pacientes com hepatite B sempre em sala amarela. Então, as autoridades estaduais, municipais, estão encaminhando os pacientes com hepatite B tratados para as salas amarelas, o que é um risco, porque Vossa Excelência mesmo mostrou que, no caso da hepatite B, não há cura. E se, porventura, o paciente deixa de tomar medicação, não recebe medicamento, ele pode se tornar novamente transmissível. Então, esse é um fato importante que a gente tem que ficar alerta, porque a transmissão da hepatite B por via sanguínea é extremamente importante. Tá? Obrigado. Obrigado, cadê Maurício Nunes? Mas causa espécie é que as autoridades continuam fazendo isso, apesar do alerta, né? Causa espécie. Não, presidente, as autoridades encaminham os pacientes com hepatite B para salas amarelas. Ah, amarela. Amarela. Mas, com o advento do tratamento, os pacientes são considerados não mais transmissores. Mas é um risco. Mas é um risco porque eles não são transmissores enquanto estiverem sendo tratados. Se, porventura, pararem de tratar, eles se tornam também contaminantes, então, por isso, a gente não deve aceitá-los em sala amarela. Exato. Então, vocês têm essa prerrogativa de não aceitar. A prerrogativa é da clínica, Ok. mas muitas delas estão desavisadas, porque recebem o encaminhamento de pacientes com permissão de serem tratados em sala branca. Se Vossa Excelência Pensei que era permite, compulsório. Ok. Nós temos hoje Quer falar? eu só queria fazer uma complementação, quer dizer, na verdade, eu acho que há uma inconsistência nessa avaliação, né? Quer dizer,
O sujeito está simplesmente suprimido da replicação viral, mas ele não perdeu o antígeno na Austrália, né? Quer dizer, a chance de perda do HBsAg ao final de 1 ano de tratamento é em torno de 1%. Então, a chance da perda da chamada cura funcional, que é quando você perde o HBsAg, e mais raramente quando você produz o anti-HBs, que é um evento mais raro ainda, essa chance é de 1% a cada ano. Então, o sujeito está sem a carga viral do B, HBV-DNA está suprimido, mas ele continua HBsAg positivo. Então, teoricamente, ele não deveria estar numa unidade separada, né? Ele deveria estar lá tratando com aquele grupo de indivíduos considerados infectados pelo vírus B. Ele tem uma supressão da replicação viral. Obrigado. Cadê Brandão? Nós temos agora a inauguração da exposição Papel Infinito, com a curadoria do nosso querido Gilberto Schweissman. Então, eu vou terminar a sessão um pouco antes para nós irmos lá prestigiar nossa cadeia. Muito obrigado a todos, obrigado aos organizadores, acadêmico Zé Galvão, acadêmico Eduardo Lopes Pontes, acadêmico Carlos Brandão. Obrigado aos acadêmicos, obrigado aos convidados e dou a sessão por encerrada.